Obrigado por vocês estarem vindo, estarem comparecendo aqui na aula. Eu tenho certeza absoluta que se você está aqui no domingo, é o que você precisa, que você está procurando sair do TDAH. O que é que eu fui pensar nessa aula? O desespero das mães que chegam lá no consultório é enorme. Então, o que acontece? Não sabe por onde começar, recebeu o diagnóstico, por onde que eu começo? O que é o TDAH? O que é esse transtorno? Isso é doença? Isso é transtorno? O que isso traz para a vida? Adultos que chegam lá, eu acho que eu estou com TDAH. Existem critérios necessários para nós conseguirmos avaliar o que é TDAH, e eu vou estar diferenciando na aula hoje, principalmente, questões que são pertinentes ao tipo de sociedade que nós estamos. Vocês desculpem, eu estou um pouco com alergia ainda, mas eu vou conseguir ministrar bem a aula, tá? E muitos adultos que chegam lá, não sabem por onde começa, não sabem por onde, né, iniciar um tratamento efetivo, muitos efeitos colaterais com medicação. A gente tem pegado muitas pessoas com problema com medicação, com os efeitos colaterais. Vou estar colocando isso aqui também. Mas, primeiro de tudo, eu preciso de identificar o que é o TDAH para eu partir para o tratamento. Então, essa aula foi pensada nisso. Uma parte boa da aula vem desse livro aqui, tá? Do autor Edward Holloway e John Ratey, que eles são especialistas americanos em TDAH, que lá tem outra nomenclatura, inclusive, e eles estão muito à frente hoje nos processos de evolução para os tratamentos que não são apenas medicamentosos, perfeito? Então, eu vou começar aqui a apresentar o que é, então, esse temido TDAH. O TDAH é um transtorno neurobiológico. A pessoa nasce com TDAH, ela não adquire o TDAH, perfeito? Então, o que acontece com isso daqui? Eu acho que eu estou com TDAH. Não, pode avaliar que são outras características que você está, que estão fazendo com as quais você não tem a concentração necessária, perfeito? Então, ele não é falta de esforço, é uma condição neurobiológica, você nasce com ela. Então, certas características do TDAH são mais únicas para o transtorno. E qual é a pior que nós temos? É o controle de impulsos. A impulsividade talvez seja o pior elemento que se tem do TDAH, porque ela vai trazer grandes malefícios, tá bom? Continuo na mesma questão que são vários autores que colocaram. A epigenética diz hoje do quanto é necessário o ambiente que vai afetar aquele organismo, tá? Então, nós temos hoje, né, a neuroplasticidade, que foi descoberta, onde o cérebro tem as propriedades necessárias para a reabilitação e se reconstruir de diversas formas diferentes, tá? A epigenética. O que é epigenética? Eles perceberam que o ambiente faz diferença para que aquele organismo tenha uma condição para melhor ou para pior. Eu vou citar aqui um exemplo. Imagina uma criança que nasceu nos confins do sertão aí do país, e essa criança é um gênio, perfeito? Mas ela não teve alimentação necessária, ela não teve nutrição, ela não teve hidratação necessária. Como que vai ser essa criança? Como que essa criança vai despontar?
A dificuldade para que esse gênio seja descoberto é muito difícil. Não que não se tenha, tem. E às vezes uns conseguem se descontar. Mas a dificuldade para essa pessoa vai ser enorme. Agora, vamos num outro aspecto dessa mesma de outra sociedade, onde essa criança ela tem nutrição necessária, ela tem acompanhamento, ela tem estímulos adequados para a idade dela, ela tem nutrição, ela tem acompanhamento. Então, pega-se a maioria, tá? E eleva o potencial, porque o ambiente faz toda a diferença, inclusive para o TDAH. E na parte que eu chegar dessa demonstração, eu vou estar mostrando algumas saídas já efetivas para que você consiga dominar melhor esse TDAH. Perfeito? E hoje nós temos o que antes não se tinha por volta de 30 anos atrás. É o mapeamento cerebral, que é o eletroencefalograma quantitativo. Perfeito? Então, antes da gente falar, tá? De que se é um TDAH, na sociedade atual, eu preciso de estar começando a dizer assim, realmente é TDAH? Porque percebe como que está hoje, essas crianças já estão nascendo com o celular na mão. Não obstante, crianças de 1 ano, 2 anos, já estão mexendo no tablet. Elas já estão mexendo em celular. Como que esse cérebro vai se organizar, sendo que ele tem toda uma dinâmica, no sentido de que esse cérebro não tem o estímulo necessário para conseguir reter informação. E por que é que isso acontece? Porque ele já está acostumando a pequenos vídeos. Isso já está mais do que nunca comprovado. Então, quando ele começa a concentrar, a tentar ler, o cérebro dele já tem uma situação na qual ele próprio irá não conseguir mais se concentrar, porque ele está condicionado a pequenos impulsos de dopamina. E esses pequenos vídeos, eles têm marcadores neurais aonde a pessoa começa a assistir, já é tedioso, ela passa para o próximo. Isso é um treino que está acontecendo no cérebro, para que esse cérebro não consiga se concentrar. E isso vai sendo nefasto para essa nova geração. Perfeito? Sem contar do pior que acontece para esse cérebro, que é o sono. O celular, ele tem um filtro de luz azul, na qual, se você utilizar essa luz a partir das 18 horas e tiver incidido no córtex pré-frontal, ele vai até a amígdala, atingindo a parte do cérebro onde é responsável pelo controle da regulação do ciclo circadiano. Então, quando nós começamos a ver que o TDAH não é apenas a condição neurobiológica, e sim tem relação com o ambiente e epigenética, nós começamos a decifrar, será que realmente é um TDAH? E a epidemia que nós estamos tendo de TDAH hoje, ela é muito correlacionada ao estímulo da epigenética que eu estou trazendo aqui nessa aula. Perfeito? E eu vou citar alguns casos ao longo dessa aula, e eu vou tentar não me estender muito, tá? É domingo, então eu vou tentar trazer o máximo conciso para vocês. Então, o que eu quero trazer com isso aqui? Se não dormir, não tem como melhorar. Perfeito?
E eu vou trazer uma curiosidade. Essa janela é a mais importante que se tem para a criança dormir, que é entre esse horário aqui, ó. No máximo 9 horas da noite a criança tem que estar dormindo. Tá? Eu sinto o exemplo do pessoal que trabalha na roça e é mais antigo, e até quem vive na roça realmente. Dorme cedo e acorda cedo. E a pessoa acorda bem disposta, porque ela dormiu bem. Ocorreu todos os ciclos durante o sono para que essa pessoa conseguisse restabelecer, propiciando melhor a neuroplasticidade. Então, não tem como melhorar o TDAH se não dormir bem. É regra. Tá? Bom sono diz da saúde desse organismo. Principalmente quando se é mais novo. Tá bom? É isso que eu estou trazendo e estou batendo muito nisso. Tem. Então, aquela pessoa que nasce com TDAH e ainda tem o nível de estímulo atual que nós estamos tendo, a piora é enorme. Realmente vai ser muito pior essa piora desse organismo, porque ele já tem a tendência, ele já não consegue, ele já tem deficiência de dopamina, ele já tem deficiência de concentração, ele já tem atraso, eu vou trazer na hora que eu trouxer as questões do EEG, e ainda tem os estímulos externos que nós estamos tendo hoje. Perfeito? Uma curiosidade que eu quero trazer é o seguinte: para os autistas, é tão importante quanto para o TDAH. Por quê? Se o autista não dormir bem, ele não se autorregula, ficando ainda assim mais irritadiço. Então, é uma curiosidade que eu quero trazer, tá? Essa recomendação que nós temos aqui, ó, tá? Na verdade, em alguns países, tela a partir somente dos 7 anos de idade. Eles zeraram tela em alguns países já. Então, cuidado na hora que você vai dar o celular para o seu filho, porque não é aquele momento que você está achando. Consulte antes um profissional, faça uma avaliação, e está cada vez mais difícil, porque se um coleguinha tem na escola, ele vai querer. E esse é o grande problema. Não desperta, que tem aquele negócio, não desperta a criatividade. O tédio é necessário no sentido da criança poder criar. Tá bom? E essa aqui é uma interseção que tem entre o TDAH e entre o espectro do autismo. Pode perceber que o transtorno de processamento está nos dois, tá? Os desafios emocionais também. Disfunções executivas é quando recruta as funções do encéfalo para conseguir fazer alguma tarefa. E aí tem a velocidade que eu vou trazer no processamento cerebral, tá? Então, o critério que se tem é muito parecido, tá bom? Não é igual. Há uma disfunção, em geral, em todos os TDAHs de dopamina. Por quê? No sistema cerebral de funcionamento, por conta da deficiência dos lados onde o cérebro está, a dopamina, ela fica disfuncional nesse cérebro. E isso é um dos grandes problemas do TDAH, porque ele nem sabe que tem ela. E é o que ele mais vai atrás na vida dele. E também na noradrenalina, que ela é o controle, ela é o freio, tá? De alerta desses impulsos. Tem relação com a motivação, em geral, a dopamina, perfeito? E a noradrenalina de controle, alerta e vigilância. Perfeito? Então, eu tenho déficit de atenção, tá? A impulsividade e a necessidade de estímulo constante para o cérebro, que é muito ativado em várias regiões e pouco ativado em outras.
Então, quando eu falo de TDAH hoje, eu falo mais de um processamento cerebral do que somente o que é realmente o transtorno. Tá bom? Isso daqui é talvez a coisa mais importante para o TDAH, que é a ocitocina. Se o TDAH, né, quem possui o transtorno, não tiver um ambiente que produza ocitocina, ele vai voltar sempre para a dopamina. E o que é a ocitocina? É o neurotransmissor do acalento, do amor, do abraço. Quando você abraça uma pessoa, como você se sente? Uma pessoa que você gosta. Esse é o neurotransmissor da ocitocina. Quando ele não tem o ambiente que propicie uma boa produção de ocitocina, que é isso? Acolhimento, né? A pessoa se sentir realmente, eu estou tentando ver a palavra aqui, mas atenção, acolhimento, amor, carinho, vai fazer muita diferença para ele. Porque já é difícil para ele ingressar na sociedade. Porque aqui, ó, ele tem desafios emocionais. Por quê? Ele não se adequa em alguns locais. Barulho para TDAH é tenebroso. Drogas em geral, álcool demais, tudo que vai desordenar ainda mais o sistema dele, vai fazer com que esse TDAH aumente ainda mais o déficit, porque na hora que eu chegar no processamento eu vou mostrar o que é isso. Então, como ele se sente já diferente e não vai ser acolhido, é a pior coisa que vai acontecer para ele. Então, talvez, junto com equilíbrio emocional, é trazer a ocitocina para esse TDAH. O ambiente vai fazer muita diferença. Perfeito? E aqui eu trouxe uma curiosidade, que são as áreas de Brodmann. Brodmann viu que cada região do cérebro é responsável por uma função. Perfeito? Quando chegar no EEG, eu vou estar mostrando isso, por que isso é tão importante. Tá bom? Então vamos lá. As áreas de Brodmann, e o que eu quero trazer da principal, é a área pré-frontal, que é onde ela regula as funções executivas do cérebro. E é onde tem a maior deficiência no TDAH. Perfeito? Então, eu posso ver aqui, ó. Esse daqui é um mapa onde eu tenho as áreas do cérebro e de como elas são responsáveis por cada área. E se elas estão afetadas, ela vai afetar esse funcionamento cerebral. Tá bom? Então, estou falando aqui, ó. F4, vigilância e empatia. F3, foco e articulação. As áreas mais afetadas no TDAH. F3 e F4. Ah, é só aí? Não. Por que não? Porque ele pode ter deficiência na área temporal. Perfeito? Então, o TDAH é um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Eu tenho desatenção, hiperatividade e apresentação, que é combinada dos dois. Como ele não consegue se concentrar, ele fica hiperativo. E aí ele fica na sala. Bate, e balança, e bate cabeça, e faz, e chama um coleguinha. Ele está tentando se autorregular para estar naquele ambiente que é aversivo. Então, ele está tentando, mas ele realmente não consegue. Isso não é porque ele não quer, não é preguiça. Tá? Ele não consegue. O sistema cerebral dele de processamento não consegue se encaixar perfeitamente com quem é neurotípico. Tá? Perfeito? Vamos seguir. E aí, eu tenho, em conjunto com isso ainda, porque essa desatenção e hiperatividade
geram sintomas de ansiedade com impulsividade. Eu não consigo fazer a tarefa, fico ansioso, fico impulsivo. Quando que você vê que é TDAH? Você está falando, ele te interrompe. Porque o processamento cerebral dele é rápido em algumas regiões, mas para poder conseguir administrar, às vezes é lento para executar a tarefa. Mas ele já associou lá dentro, só não consegue executar. Tá bom? Então, é normal, assim, o TDAH ser ansioso, tá? Por conta dessa consequência da desatenção e hiperatividade. Então, gera isso daqui nele. E qual que é o critério para nós sabermos quais são os sinais de desatenção? Perfeito? Então, vamos lá. Sinais de desatenção, e quem tem filho com TDAH, ou você mesmo que é TDAH, já viu isso aqui, ó. Normal em adulto, perde objeto. Chave de casa, senha de celular, senha de não sei o quê, né? Tá fazendo a tarefa, o que eu estava fazendo aqui? Por que é que acontece isso? O nível de ativação cerebral dele é extremo, ele é bem maior do que os demais, porque ele tem uma região no cérebro onde ele tem uma desativação constante, que é onde que a gente tem que trabalhar. Tá? Então, isso daqui é um quadrinho, né, que demonstra realmente negligência com detalhes, dificuldade de manter o foco, não consegue por conta. Ele não tem a capacidade no processamento de fazer isso. Tá? Aparente falta de escuta, você acha que ele está te escutando, será que está me escutando? Aí é isso, o que que acha? Mas ele estava com a cabeça em outro lugar. Tá? E aí seria isso na questão de desatenção. Esquecimento cotidiano. Nossa, eu tinha que fazer aquela tarefa. Confia na mente, não anota. Nossa, eu tinha que pagar aquela conta hoje. Não pago. Tá? Passar. Tá. Isso. Então, ó, eu vou entender essa impulsividade agora. Lembra que eu estava falando que quando ele não consegue tá na aula, ele fica batendo, fica mexendo a perna, fica balançando de um lado para o outro. Isso é inquietação motora. Começa também a falar demais, sem sentido nenhum, tá falando sem passar, entendeu? Esperar a vez. Isso a gente vê muito em adulto de sinal. Tá o sinal fechado, o cara tá acelerando o carro, desesperado, abriu, o cara tá buzinando. Isso é impulsividade, porque o cérebro precisa estar em constante ativação, fazendo alguma coisa, para ele dar conta de gerir a vida, senão ele não consegue. Isso são sintomas claros de quem tem TDAH, perfeito? Então, se você tem aí, você consegue realmente ver dentro de casa seu filho, como ele está agindo de um dia a dia, tá? Os sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade, tá? Tem que acontecer em dois ambientes. Ele é assim aqui e lá na escola também, ou aqui na casa da avó. Tem que trazer prejuízo, ele talvez seja o mais significante disso, né? Ele não consegue andar com os amiguinhos, é nervoso, briga muito, né? Isso eu estou falando no caso de criança. E o adulto, em geral, ele sofre muito também, porque lá atrás ele foi dando conta na vida de fazer as coisas e não se tratou. E tem uma coisa que é o seguinte, TDAH, gente, não melhora sem tratamento. Ele foi compensando a vida. Mas isso não quer dizer que ele não precisa de tratamento, ele precisa. Está compensando até hoje, está sofrendo. Tá bom? Em crianças de menor de 17 anos, né, que é o que está o critério hoje. Existem 6 ou mais sintomas, e nos adultos, 5 sintomas de hiperatividade, que é o que você tem que ter. Muitos dados são negligenciados por conta do adulto que não se tratou mais naquela idade. E aí ele foi chamado de tudo quanto há. Preguiçoso, vagabundo, burro. E aí cai naquela epigenética, aonde era para ele ser realmente
né? Uma pessoa onde conseguisse se tratar e não conseguiu. Não teve o acolhimento necessário. Quando ele é acolhido, ele consegue melhorar. Ele consegue despontar. Por quê? Muitos gênios que nós temos na humanidade foram TDAH, tá? Muitos gênios. Porque quando ele é centrado, ninguém tira ele também. Quando ele descobre o foco dele, ninguém tira também. E aqui a gente começa a entrar na parte aonde a gente começa a ver o TDAH como um processamento cerebral, perfeito? E como ele ativa e desativa determinadas regiões, perfeito? Então, nesse cérebro, eu tenho hipoativação, que é onde está azul, e eu tenho hiperativação, onde está vermelho. Como que esse cérebro vai me dizer disso? Quando eu tenho hiperperfusão, eu tenho muita irrigação naquela parte do encéfalo, porque ele está trabalhando mais ali naquela região, aumentando o fluxo sanguíneo. Perfeito? E quando eu tenho hipo, eu tenho menor ativação naquela região cerebral. Então, quando eu venho para o TDAH, eu vejo o seguinte: qual região, então, que está com mais ativação e que está com menos ativação? Ele tem uma resposta de processamento onde o cérebro faz isso aqui. Se eu tenho uma tarefa até entre 50 a 400 milissegundos, o cérebro tem a possibilidade de perceber se aquela tarefa é válida ou não. Perfeito? Então, entre esse espectro aqui, de 50 a 400, ele define se isso é viável ou não. Ou ele vai e continua naquela tarefa, ou ele descarta. Perfeito? O cérebro mais rápido humano, ele processa informação em 400 milissegundos. Uma pessoa neurotípica, ela tem, em geral, de 500 a 600 milissegundos de resposta. O TDAH tem 756. É um atraso de 136 milissegundos, que é importantíssimo para o processamento. O TDAH perdeu essa janela por conta do processamento cerebral, do funcionamento dele, da hiperperfusão, no caso, ou na hiperperfusão, que depende da região, que está afetando esse funcionamento dele. Então, quando eu falo de TDAH hoje, eu tenho que pensar assim: é realmente TDAH? Ou é um modo de funcionamento cerebral? Tá? Então, é uma mente que trabalha a todo momento sem descansar. Por isso que quando ele chega no final do dia, ou então tem uma noite mal dormida, e quando ele é mais novo, até suporta. Quando vai ficando mais velho, se não dormir, não tem como. Ele não recupera mesmo. Mas ele chega no final do dia, está exausto mentalmente, eu não aguento mais pensar, e bota a mão na cabeça, fica desesperado, não aguento mais pensamento. Por quê? Porque é por conta disso. O nível de atividade mental está no lado errado. Está funcionando muitas vezes errado esse cérebro. Tá? Então, qual que é a equação hoje que nós temos, que é a mais avançada que nós temos para ver um TDAH? Eu tenho que saber idade, que faz muita diferença. Então, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, é um idoso. Eu tenho gênero, né? Se são meninos, se são meninas, perfeito? Porque muitas mulheres, o TDAH atinge mais até as mulheres do que os homens, só que o delas é mais para desatenção. Perfeito? Qual que é a frequência que isso aparece? Né? É todo dia, é pontual, é a todo momento. E o principal, que é o que eu estou falando para dizer sobre o TDAH,
Qual é a região cerebral que está aparecendo? Qual é a região que está hoje sendo afetada mais por esse TDAH? Porque sem eu saber isso aqui hoje, somando isso daqui, eu não tenho como ter um diagnóstico preciso. Tá? Eu vou citar um caso mais na frente, porque está chegando na hora aqui de mostrar o EEG. Então, eu tenho ondas que são baixas, teta, alfa, e eu tenho ondas que são as altas, que é beta e gama. A delta é que transporta essas duas, por isso que ela está aqui, tá? Então, para eu ver hoje um caso de TDAH, eu não tenho como dizer se, olha, realmente é TDAH, eu preciso de ver esse processamento cerebral. Eu tenho que ver nível de tela, como que é o ambiente que essa criança está, para conseguir definir se realmente se é um caso de TDAH. Então, eu preciso de analisar, compreender o caso, e aí sim eu vou treinar esse cérebro para mudar a forma de como ele funciona. Então, o EEG clínico, que é o feito no hospital, o que ele diferencia do quantitativo? O quantitativo, ele vai mensurar as ondas e aonde que elas estão dispostas, para que aí sim eu consiga perceber esse funcionamento cerebral. Opa, como assim? Desse jeito. Eu vou ver aonde as ondas estão dispostas. E aonde que tem hipoperfusão e hiperperfusão para saber desse processamento cerebral. Olha, eu não sabia disso. Pois é, está atrasado no Brasil. As técnicas neuromodulatórias foram aprovadas no Brasil em 2012. Tem médico que nunca ouviu falar disso aqui, para você ter uma ideia. Tem neuropsicólogo que nem sabe que existe. E na faculdade, quando eu pego o estagiário, eles nem sabem que isso aqui existe. Está falando ainda de psicanálise lá, ainda para tratamento de TDAH e autismo. Inclusive, a França acabou de tirar a psicanálise contraindicando para tratamento de autismo. Daqui a pouco chega para TDAH. A psicanálise tem seu lugar em outro lugar. Aqui não. Aqui eu tenho que falar de um processamento cerebral. Eu vou tratar a criança irritadíssima, não sei o que e tal. Como é que eu vou tratar com psicanálise uma criança que está com processamento cerebral desativado ou ativado demais? Eu alinho o cérebro dessa criança, mas acabou o problema? Acabou o problema. Não tem problema com os pais, não tem problema com o processamento dela. Perfeito? Então, eu tenho, no EEG quantitativo, eu vou mensurar pelas ondas. Então, eu tenho ondas altas e tenho ondas baixas. E elas têm que aparecer no espectro desse funcionamento no local correto. Porque se assim não estiverem, ela me diz de um sintoma desse cérebro. Qual a região cerebral esse cérebro não está funcionando direito. Perfeito? Eu faço uma avaliação do encéfalo inteiro, que esse daqui, ó, frontal, central, parietal e occipital. E vejo como esse cérebro está funcionando no EEG, quantitativamente. Tá? E aqui é a foto de um espectro, eu tampei o nome do paciente, tive cuidado para poder tampar o nome do paciente, onde nós podemos perceber um exame de como ele é captado. Eu quero mostrar essa onda aqui, que ó, F4, já me mostrou que essa pessoa tem uma desregulação, porque isso aqui apareceu no exame dela inteiro. E eu tenho essa desregulação também em C4, e isso me diz desse funcionamento. Por quê? Quando eu volto aqui, ó, vou voltar aqui para te mostrar. C4 aqui, ó. Vigilância e empatia. Se eu sei que ele tem déficit em C4, eu sei que ele tem problema na área de vigilância, que é de atenção. Se eu sei que ele tem problema em F4 e C4, como está ali, ele tem problemas direto de vigilância e empatia. Então, eu tenho que saber analisar esse EEG, e quem tem informação para essa área e consegue ver isso, para dizer desse funcionamento cerebral.
tá? E esse exame me dá dados desse encéfalo e como esse cérebro funciona. Então, aqui, ó. Eu sei que esse cérebro está com delta frontalizado, teta frontalizado, perfeito? Beta lateralizado e gama frontalizado, perfeito? E ainda está lateral. Está disfuncional o sistema dessa pessoa. Tá bom? Vou para outro exame. Olha a quantidade de alfa que essa pessoa tinha no encéfalo dela. Olha o nível de teta na frente. Essa pessoa chegou lá com síndrome do pânico. Olha esse nível de atividade que nós estamos aqui nessa região. Não tem como uma pessoa trabalhar bem, fazer suas atividades com esse nível de atividade mental aqui. Outro caso que chegou lá. Essa pessoa aqui, ó, tá vendo que tá toda a região dela aqui, ó, com beta e gama. Isso é região de pensamento. A pessoa sofria de toque. Ela não o suportava. A diferença do toque para o TDAH são pensamentos contínuos, diferentes, onde a pessoa vai estar pensando tudo ao mesmo tempo. O toque é um pensamento único que fica batendo ali. Essa pessoa já tinha tomado tudo que você imaginar na vida. Já passou por 7 psiquiatras e nada resolvia o problema. Por quê? Ninguém fez um exame quantitativo para saber como o cérebro dessa pessoa processava informação. Fizemos as sessões, treinamos o cérebro, essa pessoa não toma nem mais medicação. Porque treinamos o cérebro dela, está trabalhando direito. Esse outro caso, síndrome do pânico. Alfa na frente, tanto quanto beta e gama. Feito? Essa pessoa sofria demais de síndrome do pânico e nada melhorava essa pessoa. O cérebro dela está funcionando disfuncional. As ondas aonde que eram para estar dispostas estão erradas. Então, quando eu falo hoje assim, é realmente TDAH? Nós estamos vendo que não é TDAH. Porque quando eu ajusto isso aqui, a pessoa melhora. A pessoa se equilibra. A pessoa fica serena. Tá bom? E aí eu vou trazer um dado que é importantíssimo, isso daqui só para quem sabe mesmo da área, que entende, que tem literatura, que lê, que vai atrás, que sabe disso, tá? Adultos de 10 a 40 anos têm que ter 10 Hz em determinada região do cérebro. Se esse 10 Hz não estiver naquela região, mostra um funcionamento disfuncional desse cérebro. Ele tem dificuldade em processar informação. Até 8 anos, é 9,7. Está normal. A partir dos 10 anos, tem que chegar a 10. Senão vai mostrar que tem uma disfunção nesse cérebro. Se o adulto estiver com menos de 10, estiver com 9, já começa a ter um problema cognitivo, problemas demenciais, neuroinflamação, irritação, ansiedade, síndrome do pânico. Perfeito? E aqui nós trouxemos um paciente que nós tratamos lá. Pode ver que na região que era para ele ter os 10 Hz, pois ele tinha 38 anos de idade, ele apresentava 9,57. Estava com problema. Essa pessoa, quando eu faço a avaliação, ela tinha tido algum trauma no sentido de pancada, acidente? Não, não tinha. Quais medicações essa pessoa tomava? Ah, as medicações, perfeito. Qual é o meu estilo de vida? Porque eu tenho que integrar o sistema para saber como que é o sistema de vida dessa pessoa.
E isso aqui foi depois do tratamento. Então, saímos do péssimo, que estava 9,57, para aumentar a perfusão para 10,57 dessa pessoa. Essa pessoa foi curada. Feito? E eu tenho uma onda que chama-se onda Mu. Tá? Essa onda aparece em 70% dos casos do autismo e em 30% do TDAH. Ah, por que ela aparece em pilotos de alta performance? Por conta do foco extremo que os caras têm. Quando o cara treina o cérebro de determinada forma, ele altera o funcionamento cerebral dele. Então, o caso de piloto é muito mais difícil de a gente pegar no Brasil, né? E aqui eu tenho outro mapa no software que nós temos, aonde eu vou demonstrar que essa pessoa tem um nível de neuroinflamação altíssimo, porque aqui, ó, quando eu tenho de 0 a 10, está normal. De 10 a 30, neuroinflamação. É um cérebro que está neuroinflamado em diversas regiões. Então, eu pego aqui, ó, 32, está altíssimo. Qual região? Temporal. Região temporal extremamente inflamada. Como que esse cérebro vai processar? Como que essa pessoa vai processar a informação? Não vai conseguir. Tem que tratar essa neuroinflamação, tem que tratar o funcionamento cerebral. Então, isso aqui é um resuminho do que eu falei até agora, do atraso que nós temos, da onda Mu, tá? As ondas baixas, principalmente delta e teta, são ondas de transporte para as ondas altas, onde nós levamos informação, isso tudo é relevante para saber do tratamento, a quantidade de onda alfa, onda beta, onda gama. E aqui, ó, aqui eu vou trazer o exemplo de um treino cerebral que é o neurofeedback. Então, como eu vi, eu tenho as áreas que estão com hipo e hiper. Como que eu treino esse cérebro, então? Eu vou fazer duas técnicas. Eu vou utilizar TDCS, que é estimulação por corrente contínua, ou a magnética, que é a TMS, para ajudar esse cérebro a se recompor. Então, onde eu sei que está a região, eu consigo ativar ela mais forte. Mas eu preciso realinhar esse cérebro para ele treinar ali também internamente. Eu vou fazer o treino do neurofeedback e esse vídeo aqui vai explicar direitinho. Vocês estão ouvindo aí? Ó, Alessandro, não tá dando para escutar, não. Então, peraí que eu vou aumentar. Peraí que eu vou tentar aumentar aqui. Eu tenho que descobrir como é que faço aqui. Não estou sabendo aumentar aqui. Você consegue ir explicando ele? Consigo explicando. Então, eu vou voltar ao vídeo e eu voltei tudo, rapaz. Espera aí que eu vou voltar nela. Vou voltar nela. Pronto. A pessoa, nesse caso aqui, ela está assistindo o vídeo. Nossa, tá voltando, cara. Consegui colocar no início. Aqui. Aqui está no início. Vamos lá. Aqui, ó. A pessoa está assistindo. Já correu o vídeo? Eu não estou conseguindo voltar, mas pode ver que a tela está piscando, ó. Viu que a tela está piscando? Essa tela piscando, quando falta a onda que nós colocamos para realinhar esse cérebro, ela falta também no vídeo. Quando a onda volta, o vídeo toca. Vou deixar tu correr agora. Viu? Aqui, eu programei para treinar áreas cerebrais dessa pessoa, fazendo que uma área ative e a outra iniba. Treinando esse cérebro a se autorregular. Perfeito? Olha lá, ó. Deixa tocar.
E esse, olha lá, a tela ficou preta aqui, consegui parar na tela preta. Perfeito? Então, como é que eu vou falar hoje de um processamento, de um TDAH, sem fazer um EEG quantitativo, sem saber sobre a questão dessa pessoa? Então, nós começamos a entender que tem sim o TDAH, que afeta de 5 a 10% da população, porque muitos casos não são divulgados, ou não passou para um profissional, vai dando conta da vida, né? Infelizmente, acesso a bons profissionais no Brasil está caríssimo com o custo de vida que nós temos hoje. Então, muitos foram dando conta da vida porque precisa trabalhar, precisa se sustentar e nem pensaram sobre isso. Eu preciso disso, é isso aí que vai. Mas sofrendo. Como que era, então, em 1994? Era aquela criança que tinha dificuldade, que era um monstro, que não sei o quê, e tinha, né, um monte de xingamento naquela criança ali, que ela não suportava. E hoje a gente começa a entender realmente que é um transtorno que precisa de atenção. Não é preguiça, a pessoa não é ruim. Em geral, o TDAH tem coração muito bom e é inteligente, porque ele monta e desmonta. Quando ele pega e desmonta, faz, né? Tem coração bom, gosta de animal, mas é importante dizer isso. Ele está muito sensível ao ambiente. Então, como ele tem dificuldade, principalmente com criança, de fazer amizade por conta da condição, pode ser humilhado, pode sofrer bullying para conseguir ser aceito. Perfeito? A analogia que tem do autor é legal porque é o seguinte, eu ainda falo que não é por conta de frear, é para fazer curva. Então, é um carro de Fórmula 1 com motor extremamente potente, porque ele tem muito nível de atividade, mas ele não consegue fazer a curva. Que seria mais ou menos o que ele fala de frear. Freio é fraco. Então, ele vai de uma vez e não tem nada que regule, que é o treino cerebral, vendo o processamento desse inseto que eu consigo regular. Ah, eu tenho TDAH, eu adquiri TDAH, tem que obedecer aqueles critérios que eu disse lá, tá? É um processamento cerebral. É onde realmente o cérebro tem dificuldade, mas que ele vai conseguir sim ter tratamento para isso. 5%, que é o que eu falei, da população possui TDAH, que pode chegar a 10%. Por quê? Porque as pessoas não identificaram isso quando eram mais novos. Aí chega na idade adulta, não consegue, né, fazer as coisas, está cansado, eu preciso me tratar. Tá bom? Aqui é interessante eu trazer isso aqui, ó. TDAH, gente, mata mais do que colesterol, mata mais do que obesidade, mata mais do que fumo. Ah, mas por que é que o TDAH mata? Tá? Porque ele tem a impulsividade, ele tem necessidade de dopamina. Quando ele não é tratado, ele vai ficar correndo atrás de dopamina, porque o cérebro dele não sabe trabalhar bem, ele não tem dopamina. Ele nem sabe o que é isso. Então, quando ele vai ficar na... Então, é a criança que se arrisca mais que as outras, é a criança que vai correr mais que as outras, que vai acidentar mais que as outras, porque ela não tem esse freio inibitório bem feito. Tá bom? No adulto, vamos na adolescência, é o que bebe muito, é o que dirige o carro, é o que empina a moto desesperado para poder chamar atenção, né? É o que usa droga, por quê? Tudo isso dá adrenalina. Adrenalina, dopamina, faz com que ele ative. Então, isso aqui é dado oficial, tá? Mata mais do que fumo. Então, TDAH tem tratamento, mas não pode continuar sendo negligenciado como preguiça.
Tá bom? Ele é o transtorno que é mais fácil ser tratado. Quando você fecha aquele cerco que eu disse ali, ele tem um bom ambiente, está sendo tratado, ele vai longe, ele melhora. Tá? Então vamos lá. Já falei sobre isso, que é o alívio que você dá, né? Onde ele tem que estar atrás sempre de dopamina. Qual que é o pior para o TDAH? Tédio. Tédio para ele é tenebroso, porque ele não consegue ficar quieto, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Qual que é a saída para isso, então? Qual que é a saída para o tédio? Vou chegar lá. Tem um outro aqui que é interessante dizer. Eu estou correndo aqui, porque já tem 1 hora de aula. Qual é o outro problema? A ocitocina que eu falei logo no início lá. Se ele não produz bem, não tem um bom ambiente, ele vai deprimir mais. Ele não vai conseguir melhorar. Ele não vai conseguir crescer melhor. Porque ele não tem a aceitação do ambiente para com ele. Ele não vai conseguir melhorar. E nós sabemos já, tem pesquisa na internet, é interessante até assistir esse vídeo no YouTube. O cara disse para um pote de arroz, coisa boa, e outro de coisa ruim, se lascou. Está lá podre o arroz, coisa boa ficou. A palavra tem poder. O ambiente faz diferença para o tratamento dele. Tá? Então, como é que a gente vai ludibriar esse monstro do TDAH? Atividade física, importantíssimo, porque como ele produz muito cortisol, ele precisa tirar esse cortisol do corpo. Ele precisa de dormir, por quê? Quando ele dorme bem, o cortisol vai estar regulado e ele também vai conseguir fazer melhor as suas tarefas. Tarefa manual, é bom. Está estressado, você quer, vai fazer alguma coisa, tá? Cantar, assoviar, coisas cotidianas. E, em geral, a respiração, porque como ele é muito ansioso, ele não respira direito. Ensinar a respiração, que já na ação física, na atividade física, vai fazer diferença para ele. O sono, eu vou voltar nisso, que talvez seja o principal fator para o TDAH. É o quê? O sono. Se não dormir, não tem como recuperar TDAH. Tá? Criança que passa madrugada virando, jogando videogame, acabou. Para quem é neurotípico já faz mal, imagine para TDAH. E isso dá lesão, tá? É importante dizer isso, porque nós já pegamos caso lá no consultório, onde já estava com lesão a criança. Adolescente, na verdade. Estava com 15, 16 anos de idade, o processamento era para estar altíssimo, estava como se tivesse demência. O que aconteceu? Passava a madrugada jogando videogame durante 7 anos da vida. Mas como que vai ter? Não dormia. Entende? O sono para TDAH não tem como negociar. É regra. Uma vez, vai, beleza. Mas a regra para o TDAH é ter o ciclo circadiano bem ajustado. Tá bom? Então, é preciso exercício físico, a terapia vai ajudar ele também, e o ambiente, novamente, sempre eu estou batendo nessa. O ambiente faz toda a diferença. Tá bom? Práticas que são boas para o TDAH. Sono, exercício e meditação. Meditação mesmo, meditar. Conseguir, por quê? Você consegue concentrar bem nas coisas quando você vai treinando a mente. O neurofeedback ajuda muito nisso. Tá bom? Porque eu já vou estar treinando essa mente para que esse cérebro consiga se ajustar. Mas eu ajusto o cérebro no processamento, eletroestimulação e neurofeedback. Continua dormindo tarde, não faz exercício, come mal. Não vai fechar, não é cura mágica. É o conjunto que se faz que vai fazer a diferença para esse TDAH. Tá bom? Então, não alimente o monstro. Quando você tira, tá, essa condição da pessoa de ela conseguir se regular, você está condenando ele. Professor? Tá? Professor? Oi? Bem rápido. Eu não sei se é uma propaganda enganosa, se ela é real,
mas o filho dos caras lá da Microsoft, do Google, essas coisas assim, eles falam que os filhos deles não usam os aparelhos, assim, computador, internet, Pronto. até chegar a uma certa idade. Aí eu fico Eu assim, acabei de falar no início. Você chegou a pegar... Qual que é o seu nome? É Gabriel, professor. Oi, Gabriel. Tudo bem? Prazer. Obrigado por você estar participando aqui, ô, Gabriel. Não, é porque assim, pô, se fez um negócio e está liberado, o filho dele não usa, mas os meus filhos têm que usar para poder manter a empresa. É uma loucura isso, não é? Mas aí eu vou te trazer um dado, Gabriel, que eu já falei até em outros. Isso aí, quando eu estava escrevendo um artigo, eu me deparei com um dado. Muito obrigado pela pergunta, viu? Em 2008, eram consumidos no Brasil, de acordo com a Associação Médica de São Paulo, está no site deles, isso e tem no nosso site esse dado linkado com o deles. Não sei se também está lá, mas a gente tinha colocado isso. Em 2008, foram consumidas 17 mil caixas de clonazepam, ou 54 mil, 28, eu não estou lembrando agora, foi entre 28 mil, 54 mil caixas no ano, tá? A população era outra, não aumentou tanto a população no Brasil de lá para cá, de clonazepam no Brasil, eram 28 ou 50 mil caixas, um negócio assim, eu prometo para vocês que vou trazer depois, que tem muito tempo que eu visitar. Mas eu vi o dado recente, agora, tá? Foram consumidos. Nós saímos de 2008. O que chegou em 2008 no mundo? Os smartphones. Nós saímos de 2008 para 2026, o consumo anual no Brasil de caixas para mais de 100 milhões. O que aconteceu numa janela em 18 anos que as pessoas não estão suportando mais e estão precisando de ansiolítico para dar conta dela? É só isso? Não, mas chama atenção, que a gente que é da área. Tá? Tem um negócio legal que é para o TDAH, que é o seguinte, treinar, fazer esses treinozinhos aqui, por isso que dança é bom, luta é bom, aqui ó, luta é bom para TDAH, judô, karatê, kung fu, todas essas são boas, porque treina, né, estabilidade e treina também compromisso com ele, além de outras coisas. E esses treinozinhos eu acho interessante para vocês. Quem tiver no celular pode tirar o print aí, ó. Que isso aqui é interessante. Esse daqui vai fazer diferença para ele. Treinar estabilidade, controle, movimento fino, fazer coisas finas. Porque isso treina o cérebro. Estou falando a aula toda, gente, que é o quê? Se trata sempre de uma condição de treino cerebral, processamento cerebral. Tá bom? Então, é isso que eu acabei de falar. Já estou encerrando. Eu vou abrir para quem quiser fazer pergunta, tá bom? Só vou terminar aqui, mais 2 minutinhos, eu acho que eu consigo terminar aqui. É porque é muita coisa. E ainda tem muito mais coisa que eu queria falar, mas, né, acho que uma próxima aula a gente pode marcar para trazendo mais coisas ainda. Então, o que eu estou trazendo desde o início? A biologia, a psicologia dessa pessoa, conseguir integrar ela, integramento das emoções, vem o controle cognitivo. Tá bom? Esse daqui é a tríade principal, tá? A estrutura, a nutrição, sono, que eu sempre bato nele. Positividade, vai dar certo, eu vou conseguir isso daqui e tal, você não é fracassado, você consegue, tá? E o treinamento, que é o que a gente geralmente tem. Tá? O lar seguro é o mais importante para o TDAH. Tá bom? Não é só remédio. Tá bom? Não é só remédio. Eu vou trazer um último dado aqui, que eu acho que eu separei isso aqui, ó. Essa medicação aqui, ó, é a que eu mais pego que adoece as pessoas lá no consultório. Tá bom? Vevance. Tá aqui, ó. É o mais usado. Quem tem ansiedade exacerbada não pode tomar Vevance. Por quê? Vai desenvolver síndrome do pânico. Tá bom? Então, fico alerta para quê? O Vevance é ideal para que você tome ele durante um tempo e pare. O seu organismo, com essa metanfetamina, ele não dá conta de permanecer muito tempo com essa metanfetamina sem te afetar no seu emocional. Tá bom?
Gente, eu vou abrir agora para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer, eu estou disposto aqui. Pode fazer agora. Professor, eu vou falar da tecla o seguinte, a Argentina, ela baixou a maioridade para 14 anos, acho que foi, não sei, 16. E no Brasil também eles estão querendo colocar isso aí também. Mas olha só, é muito fácil colocar isso na jurisprudência e tal, e não dar essa estrutura, esse aporte para o brasileiro, o cidadão, igual o senhor está apresentando aí. A maioria não tem essa nutrição, a maioria não tem essa educação, não tem esse ambiente tal. Então, é inadmissível os caras tocar num assunto desse de querer aprovar algo, entendeu? É meio louca a pergunta, tá? Eu sinto muito por isso também. Eu concordo com você. A gente poderia estar muito melhor hoje, em um ambiente melhor, né? Mas aí as condições econômicas, sociais e governamentais nós estamos num país que está bem tenebroso há muito tempo. Perfeito? Mais alguma pergunta, gente? Muito obrigado, viu? Sim, não? Estão com vergonha? Aqui, Alessandra, ela está perguntando no chat. Então, como é que eu olho A isso? Elaine perguntou. Tem um símbolozinho de chat aqui dentro do Meet, do lado do símbolozinho de I. Tá, peraí que eu Tem vou, um chat aqui. vou olhar lá agora, Gabriel. Acesse aí, que a Elaine que mandou e a Dulcimara Machado mandou também. Eu vou ler para você aqui, você responde quando você procura, tá? Deixa. Mensagens na chamada, é aqui? Ah, tá. Chat com todos. Tá. A Elaine, fui no neuropediatra, ele indicou o Atenta. Cara, o Atenta é bom, viu? O Atenta é ótimo. Porque ele é a tamboxetina, ele vai agir na noradrenalina, que é aquela do freio. E ela não vicia igual o Evance, ela não dá barato, não. A Atenta é ótimo. Mas é o que eu sempre bato. É só isso? Porque quando passa o efeito da medicação, vem o rebote. O do Atenta é menor, mas não está tratando o processamento cerebral. Ele trata enquanto está no momento do uso da medicação. Você não alterou, você não neuromodulou esse cérebro para que alterasse o funcionamento. Doutor, Perfeito? é a Elaine que está falando. Sim, Então, pode falar. Foi o neuro, ele indicou Atenta, né? Porém, também, como ele é muito agitado, na escola ele fica com falta de atenção. Aí eu coloquei ele, tá fazendo taekwondo Ótimo. 2 vezes durante a semana. Excelente, ótimo. Você fez o que eu acabei de falar aí. Arte marcial é excelente criança, mas se nós não vermos isso aqui, ó, como é que o cérebro dele trabalha, não tem alteração definitiva. Porque quando nós neuromodulamos esse cérebro, altera o funcionamento. Então, ele vai conseguir isso aqui, ó, ele vai conseguir um processamento maior, melhorando essa concentração dele. E não só a medicação. Mas o que você está fazendo é excelente. Parabéns. Obrigada. Poder para você? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quem que é você? Eu sou o seguinte, eu tenho um filho de 9 anos, ele iniciou, a gente faz um acompanhamento com a neuropediatra, e ele iniciou a primeira medicação com a Atenta. E a gente não teve, eu tive um resultado bom por um lado, Sim. E para outro não deu. Para atenção mesmo, ele não conseguiu um bom resultado. Depois passou para Ritalina. E aí? A Ritalina foi bom. Só que quando eu cheguei agora, ele usou Ritalina uns 2 meses. Quando eu cheguei na consulta agora de fevereiro, aí ela já passou para o Concive. Concerta, não? É o Concerta, mas é o genérico, né? Tá, aí okay. O Concive. Então, assim, eu estou percebendo, até enviei mensagem esses dias falando que não estava tendo um bom resultado. Aí ela pediu para a gente dobrar a dosagem. Vou começar segunda-feira agora. Perfeito. Mas eu estou vendo algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo... Pode falar quais. À noite... Ele aumentou? A hiperatividade? A ansiedade dele aumentou quando aumentou a dose? Irritabilidade dele, o sono? Ele está com muita dificuldade para dormir. Que é o problema que se tem dos psicofármacos, gente. Não é só você.
no espectro de 60% a 70% das pessoas vão ter um efeito colateral, que o pior deles, que é o que eu condeno, que isso não deveria estar sendo vendido, tá? É o Vevanse, tá? Eu não gosto do Vevanse. O Vevanse foi o que eu peguei mais para poder... Foi o mais difícil para a gente conseguir estabilizar lá, depois foi por conta do Vevanse. E para tirar. Tá bom? Mas está certinho. Mas se não vê o processamento cerebral, que é o que eu falei na aula, tá bom? Tá ok. Professor, quero depois perguntar. Pode perguntar. Então, ó, professor, eu tenho 56 anos Sim. e estou nessa fase do TTAH que eu assumo porque, assim, eu fiz os diagnósticos e tal. Meu filho de 13 anos também está fazendo todo esse trabalho psicólogo, tal. É hereditário. Então, Perfeito. professor, aí isso acontece, e tudo que o senhor falou ia passando uma ficha na minha mente. Se eu pegar minha pasta aqui, eu tenho mais ou menos, professor, uns 70 certificados dos cursos. E tal, igual agora, eu já estou fazendo mais 2, já estou terminando, já vi esse do senhor, achei legal demais. Depois, o que eu vou fazer com isso? Eu vou entrar, eu vou resumir isso tudo assim, no pente fino, tal, para me entender mais. Aí, igual o senhor falou, professor, vem de eu sair, jogar bola, brincar, eu me prendo a isso, aí eu chego no final do dia, estou morto, cansado. Assim, desculpa ser transparente, mas, pô, bicho, tá desse jeito, eu não sei nem para onde parar, para onde ir. Pois é, Ângelo, mas olha só, o processamento cerebral dele, né, porque você está com 57, que você falou, Isso, professor. então olha só para você ver. 57 anos já tem queda nessa aqui, ó. Eu vi lá. Nessa aqui, ó. É normal que se tenha uma queda nessa região aqui, ó, Aham. dos 40 anos. Qual que é o nível da queda? 0,1 a cada 10 anos. Então, como que eu sei do seu nível de funcionamento cerebral? A partir de eu fazer o exame desse. Aí eu sei como seu cérebro está processando. E quais as áreas nele que Sim. estão precisando de serem ativadas ou serem desativadas. Sim, E a mesma coisa no de 13 anos. Eu não tenho como falar de TDAH hoje se eu não vejo o processamento cerebral. Só que é o seguinte, um cérebro de 57, a neuroplasticidade é diferente do de 13. Porque o de 13 está jovem. Então, o tratamento eu vou ter que usar muito menos recurso para conseguir modular um cérebro jovem do que um cérebro que já está mais velho. Tá. Perfeito? Perfeito. Consegui te responder? Lógico, pô, tá, ó, a aula é excelente. Vocês gostaram? Eu trabalhei com a parte indústria farmacêutica e a medicamento, igual você falou, simpáticos, tudo, os neuros, tal, os transmissores, tudo sei um pouco. Que aí, bom. assim, uma aula maravilhosa sua. Muito obrigado, viu? Obrigado por você estar participando. Oi, Dulcimara, vou te responder aqui agora. É possível a criança ficar sem todos esses exercícios, terapia e alimentação e não tomar medicamentos? É sim, é uma realidade lá conosco, tá? Muitas crianças que já passaram por lá, aí tomam um remédio, um estimulante, mas o estimulante da ansiedade já começa a tomar antidepressivo, um ansiolítico para dar conta tira o outro. Vamos treinar o cérebro diferente, vamos mudar a alimentação, vamos aumentar o estímulo, vamos direcionar o estímulo desse inseto, tá? Perfeito? Doutor, Sim. a minha filha, ela tem 10 anos, eu sou a Dulcimara. Ela tem 10 anos, ela foi diagnosticada também com o TDAH e o TAG. Eles falaram que ela tinha que tratar primeiro o TAG para depois o TDAH. É junto. Qual que é o problema? O TAG é consequência, lembra que eu mostrei aqui, não sei se você estava no início da aula, aqui, ó. Eu vou mostrar esse slide aqui, ó. Aqui, ó. Aí esse carinha aqui, ó. Ó. O que é que gera? Ele gera ansiedade tipo misto, tá vendo isso? Sim. Não tem jeito. A maioria dos TDAHs, vamos pôr assim, 70%, 80%, eles têm ansiedade envolvida. O TAG é relacionado ao TDAH dela. E aí vem o alerta que é o que eu estou fazendo mais ainda. Pode uma menina de 10 anos tomar um Vevanse, sendo que ele, na bula dele próprio, está descrito que é contraindicado para as pessoas que são, cadê ele aqui, ó? Que são TDAH? Não tem como. Entendeu o que eu estou te falando?
Então, Sim. se for um profissional sério para um caso desse, jamais iria indicar um relance. A tomoxetina, o Ela Concerta, está tomando agora só o sertralina. Ela tentou imipra, ela tentou vários outros. Eles falaram que ela é sensível a medicamento. Ela tem exatamente, que crises é a de dor nossa de realidade. cabeça e chora muito com dor de cabeça forte quando ela toma algum outro medicamento. Ela não consegue. E ela é super inteligente, só que não consegue ficar quieta na sala. Eu já mudei ela de umas 5 escolas já, com 10 anos, Olha, pra você ver. porque eles não têm paciência com ela. Então, a partir disso que você está me falando, eu prometi um brinde para quem ficou aqui até o final. Então, o que acontece? Acabou a pergunta, gente? Certinho? Posso encerrar? Que eu vou dar o brinde aqui agora. Opa! Então, vamos lá. O que acontece? Você ficou até aqui agora, você marcando a consulta agora com a Mari, é só chamar no nosso telefone aí, perfeito? Vou deixar aqui no chat, 310-0302, tá aí o telefone, é só chamar no WhatsApp, você vai ter o exame do EEG totalmente gratuito e uma sessão do neurofeedback já para quem participou aqui daqui da aula. Tá bom? Gostaram? Deixa eu só ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, aí não. Tem que ver a questão do ambiente aqui, ó. Aí é diferente. Professor, falhou o recado. Ô, Mônica, deixa eu só responder a Mônica aqui. Mônica, o que acontece? Tem que investigar nesse caso, então, se não é isso que está acontecendo, que está proporcionando que ele não consiga se regular. São causas diferentes nesse caso, tá? Vamos ver primeiro como que tá essas questões, para aí sim nós sabemos se é TDAH, tá bom? Não tem como saber se é... Pode ser e esteja gerando, mas qual que é a causa inicial, então? Precisa de fazer a avaliação primeiro, tá bom, querido? Então, gente, vou encerrar. Obrigado pela participação de vocês. É só chamarem. Olha, eu estou sem tempo. Gente, eu marquei essa aula domingo, que é o único horário que eu tinha para conseguir ministrar, para vocês terem uma ideia de tão atarefado que eu estou. Eu vou marcar outras aulas. Quem tiver no grupo pode continuar lá, que nós vamos... Professor, você está me ouvindo? Oi? Sumiu aqui, não estou ouvindo nada. Não, eu não mexi em nada. Então, gente, é só chamar no chat aí, tá? E aí vocês podem marcar com a Mari, com direito já ao exame e a um treino neuromodulatório do neurofeedback. Tá bom? Muito obrigado a vocês por terem participado aqui hoje, tá bom? Agradeço muito e feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres aí. Nós precisamos demais de vocês, principalmente na sociedade onde estamos vivos. Tá bom? Um abraço para todos aí e volte no domingo.